O oitavo trabalho apresentado no primeiro SIC Saúde Brasil 2013, intitulado Proposição de uma Carta Prosoporrecognográfica, Biometria, Imagem e Identificação Humana, proferido pelo senhor Eudalto Francisco dos Santos Filho, da Universidade Estadual da Bahia. Vou tentar ser o mais agradável possível nesse fim de novo. Ser gentleman tem seus percalços e elas foram primeiro e me deixaram por fim. Mas vamos lá. Toda vez que eu falo sobre isso daí, a primeira estranheza é pelo tamanho do nome. E por que tem esse nome? E o que é isso? Eu poderia fazer até uma construção indutiva e deixar esse terror, esse suspense, mas ela vai levantar a placa e vai me deixar em suspense e eu vou ficar, o terror vai passar para mim. A questão é a seguinte, mas de qualquer forma eu vou fazer só um pouquinho de suspense. Deixa essa tela aí enquanto eu explico por que isso nasce. Nasce de uma confluência de atividades e que tem muito a ver com o doutorado que está urdindo isso, né? Onde a gente está trabalhando isso com o professor Hernani aí, meu orientador. Eu, por uma imposição de Eudaldo, do pai, fui trabalhar no departamento de polícia técnica, foi meu primeiro estágio, onde depois de estagiar e tal, fiz concurso e sou perito hoje. Especialista em identificação humana. Essa é uma parte. Não menos importante e emocionante, tem a outra parte, que eu me graduei em design, em comunicação visual. Então, por causa disso, eu comecei a fazer retrato falado. Né? Casou bem aí, foi rápido, mas eu, por longas décadas, trabalhei com identificação facial humana, com o retrato falado, conhecido pelo CESAI como retrato falado. Daí nasceu e começou a instigar o problema de tornar essa área um pouco mais científica, com métodos mais fidedignos, com métodos com uma metodologia mais estruturada, mais rigorosa, com um rigor científico maior. Na medida em que eu sou um dos poucos ainda que faz isso, por uma aptidão e por causa da natureza da minha graduação. Mas os peritos que passam hoje no concurso, eu não consigo treiná-los. Eu não tenho como fazer eu desenho desde que eu sou desse tamanho. Eu não consigo fazer com uma pessoa, por maior conhecimento de anatomia, por maior conhecimento de tal e tal e tal, consiga desenhar uma face humana e fazer exercícios sobre ela, como envelhecimento, progressão, regressão cronológica, isso é muito difícil. Então nasce essa pesquisa, tá certo? Então, prosoporrecognografia vem de um termo já usado dentro da criminalística, dentro da identificação humana, que é prosopo, descrição, recogno, que é reconhecimento, e grafia, a representação gráfica. Quer dizer, uma representação gráfica com fins de reconhecimento através de uma descrição. Não é fácil? Apesar do nome enorme. Agora a Hernani não quis botar esse nome todo, aí botou esse nome aí. Bora, minha filha. Bora, aí, ó. Esse é um termo inusitado, uma contribuição, não existe esse termo. Os peritos hoje brasileiros, os pouquíssimos que trabalham com representação facial humana, eles usam prosopografia. Mas quando a gente foi escrever, a gente viu que prosopografia, etimologicamente, é o nome de um método utilizado na história. A descrição da cultura e das atitudes, das ações de um povo. Eu não sei como uma coisa caiu em outro lugar, mas a obrigação, enquanto um acadêmico, foi fazer essa correção e não usar prosopografia. Tá? Prosopo mais grafia e agora, com fins de reconhecimento, prosoporrecognografia. Bom, agora a vinculação que a gente faz com isso daqui é que ainda trabalhando como perito em identificação humana, a gente vê crescer estonteantemente, assim, astronomicamente, e se transformar num problema de saúde pública, a questão da segurança pública. E questões maiores até, que é o desaparecimento de pessoas. É um dado que não chega muito à mídia. Aliás, chega transversalmente, porque todo mundo já viu naquele programa de meio-dia, um jornal que tem, que as pessoas ficam lá na praça, meu pai sumiu não sei que dia, meu filho sumiu não sei que dia e tal. E essas pessoas não têm padrão biométrico. Não têm digitais, arquivadas pelo Estado ou mesmo pela iniciativa privada,
que é um padrão biométrico, uma classificação biométrica, que o perito em identificação humana começa pela papiloscopia, por onde eu comecei, e acabei caindo no retrato falado por uma questão de aptidão, mas é a papiloscopia que ainda é usada, e por outros, como DNA e outros recursos que são muito mais caros e menos acessíveis e que carecem de padrão. Não tem padrão, não pode fazer o reconhecimento. Então essas pessoas, como crianças que desaparecem, tem o número é estonteante, gente. São 200 mil pessoas por ano no Brasil. 200 mil pessoas por ano no Brasil simplesmente desaparecem. Tem gente que atribui as questões de OVNI ou outras questões sentimentais, né, Francisco? Somem no mundo, mas esse é um dado que a delegacia tem, as delegacias têm e não tem como trabalhar. Não se divulga porque não se tem uma resposta. O único padrão que essas pessoas têm é o reconhecimento do parceiro. O reconhecimento do seu entorno familiar, ou da mãe, ou do irmão. Como extrair esse reconhecimento, esse padrão, entre aspas, perceptivo, de lá e pôr sistematizado, né, através de um procedimento. Como fazer isso? Pois essa é a nossa investigação. Mas antes de que ela levante a placa... E aí, volte aí, minha filha. Então, volte aí, minha filha, por favor. Não era para fazer esse ida e volta, não. Mas... Então, a Organização Pan-Americana de Saúde e outras publicações começam a categorizar o problema de violência como de saúde pública. E o de desaparecimento de pessoas está causando, eu ainda dou plantão, trabalho como outro perito qualquer, e o número de pessoas que chegam diariamente no Instituto Médico Legal acusando o sumiço de pessoas é uma brincadeira. E que não tem como a gente saber, a não ser por padrões de identificação facial da família, para a gente fazer o mesmo padrão de identificação racial nos cadáveres ignorados que chegam. Vamos. Então, aí, assim, uma questão histórica de como a identificação humana foi tratada, sempre foi uma aflição social, principalmente, normalmente, na pós-revolução industrial, no inchaço das metrópoles, a identificação teve sua questão civil, a questão autoral, a questão de contendas familiares e tal, e a questão criminal. Essa, sim, que deu um relevo e um impulso muito grande a essa área do conhecimento humano e que a medicina participou muito dela. Vamos. Teve esse rapaz aí, esse companheiro chamado Alphonse Bertillon, um francês, que foi o primeiro, e que está muito perto do nosso trabalho, foi o primeiro cientista, a primeira pessoa a olhar a questão do reconhecimento humano e tentar montar um modo de classificação do indivíduo. Mesmo antes de um cara chamado Juan Vucetich, ele fez a primeira classificação papiloscópica. Mas Bertillon, como é que diz, ele queria ser mais grandioso, ele foi mais ousado, muito bem. Ele queria tratar da figura humana como um sistema complexo e total. Esse, inclusive, é uma questão teórica que aproxima essa investigação de Bertillon, do século XVII, certo? A nossa pesquisa. Porque Bertillon, através da bertillonagem, ele tentou fazer um método de identificação humana do corpo inteiro. Agora, veja só, ele estava tratando o corpo humano, e isso é um ponto que ele tratou incipientemente lá atrás, mas é um ponto importante, que ele tentou tratar como um sistema complexo. Ele tentou achar uma razão, uma lógica, certo, dimensional, do corpo humano inteiro. Agora só que ele fez isso analogicamente. E, obviamente, ele não teve sucesso. Isso passou, mas depois de eu investigar muito, é que eu consegui ver que esse Bertillon, no cerne da questão, ele estava certo, a operacionalização que ele teve errada. Ele não tinha nenhum sistema para que fizesse com que isso funcionasse. Então, ele buscou uma taxonomia, que é o que estamos procurando agora. De que forma podemos, e a gente só está procurando facial, de que forma a gente pode construir uma taxonomia dos pontos craniométricos, ou das manifestações fenotípicas da face, de forma que isso possa ser depois sistematizado
e construído um protocolo, e quem sabe isso figurar em meio computacional e virar um programa, e não precisa ter o talento, eu não precisa ter a atividade motora para poder estar desenhando e virar um perito em identificação facial humana. Tá? Para que não exista no Brasil, que eu tenho um congresso, tem 10 pessoas, 15 pessoas que fazem isso no Brasil e algumas desistem. Tá bom? Então, muito pouca gente fazendo. Olha aí ó, o que Bertillon fez. Ó. Ele tentou fazer um armário, vários armários, em que as características físicas, algumas características físicas, fossem armazenadas. Tá certo? Só que isso, quando ele chegou na... Isso aí já é uma suposição minha. Mas eu acho que quando ele chegou na 100ª pessoa, não tinha mais lugar. Porque se cada característica física particular ele tirava e armazenava em um, à medida, testa, nariz, olhos, boca, que tamanho isso ia ter que ter? Isso feito analogicamente. Tá certo? E ainda, ele ainda tinha contra si também que era só por uma observação, o ferramental que ele tinha para ter essas conclusões quantitativas era muito incipiente. E aí ele cai. Ele cai, isso. Quando eu falo, ele cai, você entra. Ele cai por causa desse caso. O caso de um preso norte-americano, que ele chega numa penitenciária lá, no início do século passado, e, através da carta de Bertillon, da Bertillonagem, ele aí, você já esteve aqui, cara. Eu não. Você foi preso, eu não. Mas você foi preso, rapaz, está aqui, todas as suas características físicas estão aqui. E realmente o cara nunca teve lá, isso foi o golpe fatal no método de Bertillon, que, volto a repetir, não faz sucesso. Hoje na literatura figura como um fracasso, mas nós na pesquisa, estamos tendendo a perceber, e pós experimento, que ele estava certo na lógica, errou no processo. Tá certo? Na efetivação. E aí que deu força a um cara chamado Vucetich, um argentino. Porque esse problema só foi descoberto através dos dígitos papilares. Agora, o que é que acontecia? Sabia-se que esse não era esse. Mas e o resto? E a comparação? Porque de 1 para 1 fica fácil. Existem softwares de reconhecimento facial, mas é de 1 para 1. Você chega, tira a foto, Francisco, e aquele seu computador vai reconhecer o seu rosto. Mas e os 210 milhões de pessoas, 16 bilhões de pessoas? Como é que faz? Será que, tal qual Vucetich fez com a fórmula papiloscópica, é possível se fazer com o rosto humano? Por isso que a gente propõe a construção, através de uma taxonomia e um modelo matemático, da carta prosopo-recognográfica. Ok? Vamos. Então, esse reconhecimento facial é uma especialização na área da identificação humana, onde se constrói retrato falado. Esse retrato do tempo que eu comecei, de mão a mão, e até hoje, quando já fazemos digitalmente através de programas. Mas ainda sem nenhum rigor científico. E temos a identificação humana, a segurança pública, a saúde pública, a identificação de pessoas. Existem vários interesses que poderiam ser contemplados por uma carta dessa magnitude, um sistema que pudesse suplantar, eu não digo, mas que pudesse ser complementar ao do dígito papilar, a classificação de Vucetich. Os indivíduos sem padrões biométricos ainda fazem parte de 90% da população mundial. Não tem padrão biométrico. Hoje eu estou responsável na esfera do governo por causa desses eventos Copa, essa Copa que vai ter agora, né, e a outra grande, Copa da Confederação e Copa do Mundo, na construção de protocolos para dotar o Estado de um protocolo de identificação humana em casos de desastre em massa. E ocorre muito. Por exemplo, na Boate Kiss agora, não sei se vocês sabem, bem mais da metade foram sepultados sem a identificação, só com o reconhecimento. E há uma distância grande.
tá? Por falta do Estado de ter um protocolo de atendimento desses grandes, e esse seria uma contribuição magnífica nesse sentido. Então aí os dados das pessoas desaparecidas, vamos... A função criminal é óbvia, é a que mais salta aos olhos, na resolução de crimes, de delito, da identificação através de circuito fechado que não existe. Quantas e quantas, hoje a mídia explora muito isso. Foi ladrão, entrou em tal lugar, roubou não sei quem e tal. E cadê? Não sei. Ninguém sabe. E se espalha a falsa ideia que exista um programa que faça esse reconhecimento. Existem tentativas aí que não lograram tanto êxito por questões técnicas que o tempo não vai me deixar abordar muito. Então, esse tipo de coisa, a proposição da carta, que é esse trabalho específico daqui, sai da pesquisa de doutoramento que estamos fazendo e emana também do laboratório que estamos construindo lá na UNEB, que é um laboratório de biometria e imagem. Qual é a grande vantagem que tem esse laboratório e que tem essa nossa pesquisa diante de todas essas tentativas no mundo de se fazer isso? Porque pela questão da investidura pública de perito, eu tenho acesso a todos os institutos de identificação do país. Bom, e aí? Aí que é capaz de eu investigar em todos os institutos de identificação, os registros faciais que todos vocês têm, mais de um, e com isso fazer um estudo de qual é o comportamento e se existe dentro desse sistema complexo uma tendência, tanto para a questão do envelhecimento, que é o cerne da pesquisa original do doutorado, quanto para ver se essa carta prosopográfica pode, prosoporrecognográfica, mas pode ser prosopográfica também nesse sentido, se essa carta pode estabelecer uma fórmula de identificação de cada rosto humano. E essa pesquisa, a gente ainda depende da liberação do Conselho de Ética para poder viajar ao país. Já investigamos alguma coisa pelo meu exercício. Eu já tenho um banco de dados, mas pelo meu exercício profissional de viajar, já tenho o quê? Eu devo ter umas 1.000 faces, pronto, de 3 ou 4 estados. Mas agora, inclusive, eu e o professor Hernando tivemos um projeto aprovado na FAPESB, que vai possibilitar a gente viajar para mais alguns estados e fazer mais coletas, mas só no sentido de construção. Estou só chorando o Conselho de Ética. Então, a metodologia aí do como é que a gente vai fazer o negócio, como é que a gente vai pesquisar, como a gente vai catalogar, como é que a gente vai construir o banco de dados, como é que a gente vai... É uma pesquisa que tem uma teoria fundamental de dados eleita como método em função de, a cada momento, a gente tem que fazer correção no percurso por achar que tal dimensão, ou tal procedimento, ou tal... Por exemplo, agora a gente está no texto, a gente dizendo assim, vamos deixar, por isso que eu falei em manifestação fenotípica, e nunca conceito como etnia ou raça. Mas isso pode ser derrubado pela prática, pela coleta. Ou seja, algumas manifestações podem ser fenotípicas, de um tipo de nariz ou de boca ou cor de olho, que pode remontar a uma quinta geração remota, e que isso não aparece. E se a gente continuar com esse conceito de raça, e a gente pode cair em alguma esparrela, e só a coleta de dados vai nos... Ela nem levanta... Vai, passa. Para frente. Bom, atualmente a nossa taxonomia, a taxonomia que a gente ainda está investindo, o início da questão, já que ela, volta a repetir o método, é uma teoria fundamentada em dados, a gente vai construindo a carta e a própria taxonomia através dos resultados extraídos de campo. A gente já tem alguns, né? Mas a gente precisa do Conselho de Ética para poder avançar. A gente tem, hoje em dia, como base, um índice que é utilizado pelo pessoal de odontologia, certo? Que é o índice crâniofacial. Esse
é o índice craniofacial, que é uma medida específica, relativa, entre duas medidas do crânio humano, em que a partir daí a gente intui que é possível fazer uma classificação e através dos os pontos craniométricos eleger alguns e é capaz daí começar a tentar construir uma taxonomia, uma árvore, uma montagem.